Marcos capítulo 2 diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Quem foi que entrou em Cafarnaum? Muito bem, Jesus. Entrou em Cafarnaum e soube-se que estava onde? Souberam que Jesus estava numa certa casa. Já pensou, você soubesse disso, você tomasse esse conhecimento que Jesus ia estar em determinado lugar? E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. 4 homens trouxeram esse paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo o quê? A fé de quem? A fé deles, olha só. Disse ao paralítico, o que ele disse? Perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Olha que pergunta interessante. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Aleluia. Glória a Deus, amém. Pode sentar no seu lugar. O que é mais fácil? Essa pergunta de Jesus, ela me faz pensar muito. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Ou o que é mais difícil? Eu lembro de uma história, um casal de arquitetos renomados foram dar de presente de casamento para um casal amigo uma planta que eles desenharam, fizeram aquela planta bonita, arquitetônica, e deram de presente. Este casal de amigos que iam casar, eles estavam recebendo muitos presentes. E aí receberam ali um papel, né? Com a planta. E a cara foi meio assim de estranheza. Olharam assim, meio... que é isso, né? E ficou um clima meio de constrangimento. Eles não entenderam o valor daquele trabalho no papel. É por isso que a arte, e a arquitetura ela é uma arte também, né? Por isso que a arte ela é a coisa mais depreciada que existe e a coisa mais valorizada que há. Só depende de uma coisa: ela é valorizada quando ela consegue ser propagada. Enquanto ela ainda está no abstrato, ela costuma ser a coisa que as pessoas menos valorizam. Não valorizaram o presente com muito esmero, com muito esforço, porque não fazem ideia do que é projetar alguma coisa, calcular, imaginar, criar, pensar em formas, virar noites. Quanto tempo será que eles não levaram para fazer a planta desta casa e deram de presente, ou seja, não iriam cobrar o serviço para poder construir a casa? Mas a maioria das pessoas, elas realmente não enxergam valor naquilo que não lhes parece concreto. Aquilo que lhes parece abstrato, as pessoas, a maioria, a massa, não costuma enxergar valor, não costuma atribuir valor. A arte,
ela está no meio entre a ideia e a manufatura. A ideia é que gera a manufatura, que é o trabalho feito com as mãos. As pessoas geralmente atribuem valor ao quê? A manufatura, porque ela consegue tocar, ela consegue ver. Mas a ideia, que é que move todas as coisas, que diria Platão, né? A ideia que move todas as coisas, a maioria das pessoas não atribuem valor, acham que não tem sentido. Mas o que é mais fácil? Construir alguma coisa ou ter a ideia para construir alguma coisa? Ou o que é mais difícil? O que é mais fácil? O concreto ou o abstrato? O que é mais fácil? Fazer um grande projeto ou ter a inspiração para fazer aquele grande projeto? O que é mais fácil? Compor uma música, reverendo Rômulo, ou gravar música no estúdio? Ou o que é mais difícil? As pessoas costumam achar que o que é abstrato é fácil. Mas se não for a ideia, nada vem à existência, nada acontece. Quantos sonhos, quantos projetos você deve ter no seu coração? Espero que você tenha. Tem algum sonhador aqui hoje? Alguém que ainda tem sonhos? Glória a Deus, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que bom. Estamos no começo de um ano, nova jornada. É hora de se empolgar mais uma vez, para mais sonhos. Você tem sonhos, mas você sabe que a maioria do mundo vai desprezar, porque só acredita no que é palpável. E quando a gente olha para Deus, para a Bíblia, para Cristo, a gente vai ver que Deus se irrita um bocado com esse tipo de gente. Deus não gosta muito de Tomé. Gosta, claro, vou consertar o que eu disse. Deus ama Tomé. Deus não gosta muito da atitude de Tomé, de só ver, de só crer naquilo que é palpável. Deus é aquele que valoriza a ideia. Deus é aquele que valoriza o que para muitos é abstrato, porque para Deus a inspiração já é muita coisa. Jesus está aqui numa situação e Jesus é sempre profundo. As palavras de Jesus têm um peso sempre muito grande. Jesus faz uma pergunta muito interessante: o que é mais fácil? O abstrato ou o concreto? O que é mais fácil? Eu dizer uma palavra bonita ou eu fazer algo físico acontecer? Jesus faz esse questionamento. Na cabeça dos homens, mais fácil era dizer: perdoados estão os teus pecados. É fácil, qualquer um diz. Agora, fazer o paralítico andar, aí é mais difícil. Mas Jesus parece que está invertendo aqui as coisas. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Fazer um milagre físico acontecer ou produzir a fé e a esperança que antecede o milagre? Enxergar antes de ver de verdade. Porque a fé, quem sabe desse versículo? É o firme fundamento das coisas de quê? Que se esperam. Isto é a fé. O que é mais fácil ou o que é mais difícil? Ver algo físico ou receber a inspiração para fazer? Entenda uma coisa: você que é sonhador, você que tem um sonho, você que acredita e coloca em Deus toda a esperança, porque é só nele que nós temos que ter esperança, é só em Deus que nós temos que descansar, esperançar somente em Deus. Você que confia em Deus, nós temos que entender de uma vez por todas: se o Senhor foi capaz de te inspirar a ter sonhos, a ter projetos, a te dar dons, a te dar talentos, Ele é muito mais poderoso para abrir qualquer caminho no meio do mar.
Porque ele já começou fazendo você acreditar. Se você hoje é capaz de acreditar naquilo que não existe substância concreta para crer, Deus é poderoso para, a partir desta inspiração que Ele mesmo te deu, Ele fazer coisas acontecerem concretamente, fisicamente, porque Deus valoriza a ideia, Deus valoriza sonhos. Deus valoriza tantos sonhos que até quando Ele não queria que Davi sonhasse aquele sonho, elogiou Davi por ter sonhado. Davi, você não vai construir o templo. Por quê? Porque não é da minha vontade, mas parabéns. Foi cabra macho, parabéns, sonhou. Deus gosta que você sonhe, porque sonhar é um ato de fé. Jesus está então nos convidando a pensar algo aqui muito interessante. Jesus é poderoso para fazer o que aos olhos humanos é mais difícil, e Ele é poderoso para fazer o que é menos difícil também. Jesus está, de certa forma, com aquele bom humor que Ele costumava sempre demonstrar, né? O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Jesus convida as pessoas para pensarem ali por um instante, né? E você, o que é que você acha que é mais fácil? É mais fácil um enfermo ser curado, ou é mais fácil ele ser liberto? Ou o que é mais difícil? Jesus parece que está invertendo aqui a situação. Jesus parece que está nos chamando para nos apontar uma coisa: existe o mais difícil ou o menos fácil. O que é? É a cura da alma. Jesus inverteu aqui, se você parar para pensar, Ele inverteu as prioridades. Ele não partiu para a cura física, Ele partiu para a cura da alma. Ele partiu primeiro para dizer para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Como eu falei agora há pouco, as palavras de Jesus têm sempre um impacto sem fim. As palavras de Jesus nos impulsiona a pensar muitas coisas. E sempre me chamou a atenção o porquê de Jesus se preocupar em dizer: perdoados estão os teus pecados. Alguém poderia dizer, é a interpretação mais comum, que Jesus teria feito isso para poder provocar ali os escribas e tal que estavam ali. Tudo bem, poderia ter sido. Mas nem sempre Jesus se importava em falar alguma coisa para aqueles que estavam ali só para atrapalhar. Muitas vezes Jesus, quando queria fazer um milagre, mandava fechar as portas. Entra só quem crê. Entra só as pessoas que crerem. Quem não crê não vai ver. E esta semana eu estava lecionando aí um dos seminários que a gente leciona. Eu mencionei que Jesus, Ele nos inspira também a orar pelos defuntos. Sabia disso? Ressuscitem os mortos. Ele fala isso. Ele manda a gente ter fé também de ressuscitar os mortos. Aí um irmão disse assim, um aluno disse assim: não acredito não. Olha aí, né? Eu não acredito não. Só se eu ver. Aí eu falei: não se preocupe não, você não vai ver não. Fique tranquilo. Você não vai ver. Só vai ver quem crê. Só vê quem acredita. Deus não faz nada para provar nada a ninguém. Deus faz se você se humilhar. Senhor, eu estou precisando de um socorro, de um milagre. Aí sim, pode ser que Deus se compadeça. Você é que tem que se aproximar de Deus com fé. Você é que tem que se aproximar de Deus com humilhação, para que você possa então ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Jesus então nunca gostou de ficar provando nada para inimigo dele, que estava só para atrapalhar. E ele, me parece muito mais que ele está mais preocupado com o pobre homem do que com quem estava ali só para ver alguma coisa dar errada. Ele olha nos olhos daquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados. Você deve saber que o judeu
que vivia uma vida de enfermidade, ele era desprezado da sociedade. A sociedade não valorizava, ele era conhecido como um pecador, como se os outros não fossem, né? Mas o que fosse enfermo, paralítico ainda mais, a sociedade desprezava. Este homem não tinha dignidade. Este homem muito provavelmente não sabia nem o que é que estava fazendo ali. Porque se você parar para pensar no versículo que a gente leu, Jesus viu a fé de quem? Dos amigos. Ué, e a fé do paralítico? Parece que ele não tinha, não. Parece que ele se achava tão um nada, um traste velho, uma pessoa que não tinha nada para acrescentar na vida. Nós não vemos aqui no texto que esse homem tinha alguma esperança. Nós não vemos. Quem tinha esperança era esse quarteto. Esses 4 amigos tinham esperança. Mas este homem se achava um lixo. Você deve saber, já deve ter assistido documentários sobre mendigos, pessoas que vão morar na rua. Há casos e casos, há muitas situações diversas, mas muitos casos são de pessoas que perderam o sentido da vida. Há casos de pessoas que espontaneamente quiseram ir para a rua, porque perderam o sentido da vida. Não tiveram coragem de se matar, mas também não tiveram coragem de viver uma vida normal, porque não se acham mais gente, não se acham mais humanos. Muito provavelmente é a situação deste homem. E outra coisa, nós não sabemos o que é que ele aprontou no passado. Vai ver, este homem estava sofrendo com uma das piores coisas que pode existir, que é a culpa, a dor da culpa. E se ele estiver sofrendo de remorso? O dor terrível é remorso. E se ele pensar que não fez o bem que deveria ter feito a determinada pessoa, e esta pessoa não existe mais para que ele possa refazer tudo que não fez, e se ele ficasse pensando que perdeu a chance de pedir perdão enquanto aquela pessoa era viva, agora esta pessoa se foi, não tem mais como ele se reconciliar. A dor do remorso é uma das piores dores que existem. Talvez você conheça alguém que sofra de remorso. Há muitas pessoas que sofrem a dor da culpa, porque fizeram coisas horríveis. Nós não sabemos o passado deste homem. Nós não sabemos se de repente a causa da lesão nele foi por causa de alguma situação que ele se envolveu ruim. Nós não sabemos o passado dele, mas nós sabemos de uma coisa: este homem entrou no lugar que estava Jesus. Este homem entrou numa casa que estava Jesus. Eu não vou dizer de quem era essa casa, lição de casa. Em casa você procura, nem que seja no Google. Quem era esta casa que Jesus entrou? De quem era esta casa? Nem que seja no Google, você vai procurar em casa para saber de quem era esta casa. Mas este homem entrou nesta casa que estava Jesus. O que é que acontece quando alguém entra no lugar que está Jesus? Toda a esperança perdida agora está na sua frente. Todo o banquete da vida agora está na sua frente. Todas as possibilidades de viver de verdade agora está na sua frente, porque você entrou no lugar que está Jesus. E é interessante que a multidão toda cercou esta casa, porque ficou sabendo que Jesus estava ali. O que é que você faria se você soubesse que Jesus estava em determinado lugar? E se você soubesse que Jesus viria hoje para cá, o que é que você faria? E se você soubesse que Jesus estava te esperando aqui hoje, o que é que você faria? Este homem entrou na casa que tinha Jesus. E a primeira coisa que Jesus diz quando olha para ele é o quê? Filho, perdoados estão os teus pecados. Nós não sabemos o impacto das palavras de Jesus naquele momento que aquele homem sentiu. Nós não sabemos o que é que aquele homem vinha passando na sua vida terrível, a vida de uma pessoa que não se considera como ninguém.
e de repente vê um tamanho acolhimento. Alguém que era conhecido como um pecador desgraçado, amaldiçoado, que era enfermo porque era ruim, como se a sociedade não fosse ruim, mas ele era famoso por ser uma pessoa, na cabeça, no imaginário daqueles homens, desprezado de Deus. E aí você vê Jesus Cristo, o Filho de Deus, dizendo: perdoados estão os teus pecados. Somente Jesus tem autoridade para nos levantar do leito da vergonha, da humilhação. Somente Jesus tem autoridade para mudar o nosso passado, transformando o nosso futuro, fazendo o nosso presente ser diferente. Somente Jesus tem autoridade para ordenar que você seja limpo de tudo que você fez ou deixou de fazer. Porque às vezes as marcas que habitam em nós não é nem sempre o que fazemos, mas às vezes são arrependimento do que não fazemos. Há um buraco, há um vazio sempre dentro do homem, há uma angústia, mas Jesus tem autoridade para limpar toda angústia, para ordenar que você se levante do leito da humilhação, porque Deus tem vida nova para você. Jesus Cristo está dizendo: perdoados estão os teus pecados. Você pode recomeçar, você pode avançar. Ah, mas eu fiz algo tão horrível, eu fiz algo tão terrível, e foi esses dias, misericórdia, foi esses dias e agora eu estou me sentindo sujo. Que bom que você está se sentindo sujo. Esse homem também estava, nem fé ele tinha. Que bom que você está se sentindo sujo. Jesus Cristo nos purifica. Jesus Cristo tem uma alternativa sempre. Você pode hoje reconstruir sua vida. Você pode hoje receber o perdão de Deus. O que existe de pessoas sofrendo pela culpa, e temos que deixar claro, a pessoa pecou mesmo. Nós somos pecadores, é o que a Bíblia diz. Mas o Senhor nos convida a uma redenção. O Senhor nos convida a uma reconciliação. O Senhor tem a autoridade de fazer com que a gente seja liberto, transformado de tantas coisas terríveis, de tantos vícios que aparecem aí do inferno, que tentam tirar, que tentam arruinar a vida da gente. O Senhor é aquele que tem algo novo sempre para a nossa vida. Por isso, assim diz o Senhor para todo aquele que crê: perdoados estão os teus pecados. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou fazer uma cura física? Está cada vez mais perto da medicina avançar nas curas. Mas a medicina não pode e nem nunca vai poder perdoar pecados. Para Jesus, o mais difícil era perdoar pecados. E Jesus perdoou os pecados daquele homem. Mas aí os inimigos que estavam de plantão ficaram ali cochichando, né? Cochichando. Ah, quem é ele? Ele pensa que é quem? Sai por aí perdoando pecado. Aí Jesus então mostra o que para ele era menos difícil, mas para os homens parecia ser muito difícil. Ele afirma: para que saibam, tenham a certeza que o Filho do Homem tem domínio sobre todas as coisas. O que é que ele diz para aquele homem? Toma teu leito, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Aí o pessoal ficou impressionado. Aí as pessoas se impressionaram, porque o ser humano tem essa mania de valorizar mais o que é concreto, o que é físico. Mas Jesus faz as duas coisas sem problema nenhum. Ele faz o que é abstrato e faz o que é concreto. Jesus toca em toda a realidade. Jesus transforma todas as coisas em todas as dimensões. Jesus Cristo então curou este homem, levantando ele do leito da enfermidade. Você crê que Cristo tem este mesmo poder hoje?
Você crê na palavra de Deus que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Pois eu vou desafiar vocês. Hoje é o culto de missões. Vou desafiar vocês para começarem a exercitar a fé, orando por pessoas enfermas. Eu acho que eu já contei aqui, eu estava fazendo missões lá na cidade de Barreira, naquela fazenda lá. E eu estava lendo um bocado de livro de manhã. Como é que a gente lê um bocado de livro, né? Descansando de um, né? Lê um pedaço de outro. Eu estava lendo um livro que falava de cura. E eu lendo aquele livro, esse livro falava de cura de uma forma tão simples que eu fiquei em dúvida. Falava tanto de fé que eu fiquei sem fé. Aí eu lendo aqui, parecia muito fácil. E eu me questionei. Mas será, Deus, que é tão fácil? Logo eu que tive tanta experiência, eu e minha família, com tantos milagres. Mas a gente é humano, né? Falho, né? E fiquei pensando, será que é assim? É tão normal assim o Senhor curar? E enquanto eu me questionava, chegou uma senhora que trabalhava na fazenda. Ela era gaga. Aí ela chegou para mim, quase que eu não entendi o que ela dizia. E ela chegou, tu cura, tu cura. E eu sem entender, né? Aí depois eu entendi que ela estava perguntando se eu curava. Aí naquele momento eu me enchi de fé. Ora, se eu estou me questionando a Deus sobre algo e vem uma pessoa, só pode ser Deus que tenha mandado. Eu me levantei e falei assim: o Senhor cura, Deus que eu sirvo cura. Você crê? Você quer receber uma oração? E eu acho que ela disse que queria, né? Porque eu sei que eu orei. Ela falou alguma coisa lá, eu acho que ela queria que eu orasse. Eu orei por ela. Beleza, ela foi embora. Isso foi de manhã. De noite, depois de chegar da igreja das missões, tinham espalhado na fazenda. Ela tinha espalhado, aquele rapazinho ali cura. Aquele rapazinho cura, e claro, evidentemente não foi eu. Mas evidentemente Deus queria mostrar que sim, nós podemos exercitar a nossa fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Exercite a sua fé, ore pelas pessoas, busque ao Senhor, imponha as mãos sobre os enfermos. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Jesus Cristo então mudou a vida deste homem. E o que acontece aqui? Jesus fez uma coisa primeiro menos difícil? Não? Fez a coisa mais difícil. Muito bem, estão ligados, né? E depois ele fez a coisa menos difícil. Para ele menos difícil, tranquilo, que é curar. Mas tem uns personagens aqui que são extraordinários, que são esses 4 amigos, esse quarteto abençoado. Olha, e me chama a atenção esse quarteto, porque quem concorda comigo aqui? Quem concorda que esse texto é um dos mais belos do Evangelho? Quem concorda? É ou não é? Quem conhecia esse texto? Todo mundo, né? Todo mundo conhecia. É um texto lindo. Mas esse texto só aconteceu por causa desses 4 homens. Porque estes 4 homens fizeram o que era mais difícil e o que era menos difícil. O que foi que eles fizeram que era mais difícil? Eles amaram, sonharam, enxergaram, creram que Jesus iria curar. Eles foram movidos pelo abstrato. Aí depois eles fizeram o menos difícil. Por que era menos difícil? Porque naquela época, aquelas casas lá na região eram feitas com vigas. Imagine uma viga e um espaço ali de 1 metro entre cada viga, e colocava ali aquele barro ali calcado, né? Ou seja, não era muito seguro andar em cima não. Mas era bem facinho tirar, cavar, e mais fácil ainda ajeitar de novo. Então não seria muita encrenca tirar ali o teto. Se fosse aqui era mais difícil. Mas eles tiraram algo que eles poderiam consertar rapidamente depois. Se o dono da casa não fosse muito enjoado, eles poderiam fazer aquilo, tirar o teto, depois consertava, pegava barro de novo. Era comum naquela região você olhar para o teto das casas e ver plantas nascendo por causa desta terra. Então eles fizeram
o menos difícil, a sua atitude concreta. O mais difícil era o abstrato. O mais difícil era crer. O mais difícil é o que as pessoas acham que é difícil, porque lhes falta fé. Estes homens tiveram amor de verdade, amor sincero. E nós podemos dizer, estes 4 homens nos dão uma aula do que é ser missionário. Porque eles não foram ali atrás de uma cura para eles. Eles se importaram com o sofrimento de um pobre coitado que não era ninguém. Às vezes você pode pensar o seguinte: eu não sei qual é o meu chamado. Já estou com 200 anos na igreja, não sei qual é o meu chamado. Misericórdia, o que é que eu faço? Tem um chamado bem legal no Evangelho. É o chamado de André. André foi um discípulo. Sim ou sim? Sim, André foi um discípulo, irmão de Pedro. André era bem diferente de Pedro. Não falava muito, também não se metia em confusão igual Pedro. Mas o homem para levar a gente até Jesus. Quem levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos foi André. Os gregos, quando vieram chamar Jesus para pedir autógrafo, tirar selfie com ele, chamar ele para ir para a Grécia, chegaram para Filipe. Mas Filipe, não, vamos aqui para André. Vamos falar aqui com André. André não fez tanta coisa que a gente lembre, mas sempre levava alguém até Jesus. Estes 4 homens, eu não sei o nome deles, mas eles levaram uma pessoa necessitada para Jesus. Esse é o dia de nós refletirmos do culto de missões. É o dia de refletirmos a nossa jornada em 2023. Nós temos que trazer mais pessoas para Jesus. Arraste as pessoas, traga pelo braço. Chame as pessoas para ouvirem a palavra de restauração, a palavra de vida. O Senhor nos comissiona a nos preocuparmos com as pessoas que estão na sarjeta do pecado, porque Jesus tem poder suficiente para transformar vidas, mas Ele quer usar você para trazer pessoas para provarem desta água da vida. O Senhor quer usar sua vida para que muitas vidas sejam alcançadas. Deus quer usar a sua vida para que haja uma revolução, para que a casa fique cheia, para que pessoas sejam transformadas, libertas do pecado. Não existe alegria maior do que você ver um fruto das suas mãos. Porque eu sempre também, quando li essa passagem, fiquei pensando, estes homens não receberam nada, né? Mas receberam a maior recompensa. Com certeza esses homens saíram de lá chorando. Foram ajeitar o teto depois chorando, né? Vamos ajeitar o teto. Porque eles viram, valeu a pena a gente ter aqui um plano engenhoso, valeu a pena a gente furar a fila para estar mais perto de Jesus. E não receberam nada fisicamente, mas no abstrato receberam tudo. Receberam a presença de Deus, receberam a recompensa. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor?